E a gente vai, a partir de agora, Fred, com a análise da nossa Série C, já com a companhia do nosso caríssimo Atos Rildo. Vamos começar direto aí pelo resultado, pela vitória do Náutico, que já estava aí garantido, já estava classificado, mas que, de certa forma, consolida, catapulta o Náutico para a próxima fase. Falando sobre o jogo, tá? Foi uma partida que me impressionou, veja, ainda trouxe elementos de surpresa nessa última rodada, mesmo com o Náutico já classificado. O Náutico entrou com 7 jogadores aí que não são titulares, né? São reservas. De titular mesmo, tinha o Carlinhos, zagueiro, o Marco Antônio, volante, o Patrick Alão, meia, e Vinícius, né? No ataque, esses 4 formaram ali uma espinha dorsal, né? Para poder manter a característica do time. Mas o Náutico entrou assim, bem com várias reservas aí para essa partida. E eu fiquei impressionado, Celso, porque o Náutico assim foi muito dominante no jogo, tá? Muito dominante, porque quem pensava do resultado era o time do Ituano. E mais do que citar deméritos do time em si do Ituano, ou até do treinador, né? O treinador que, enfim, passou recentemente do Náutico, treinador que eu não gosto, que é o Mazola. Eu acho que o Náutico dificultou muito a vida do Ituano. O Náutico se tornou um time que é muito chato de se enfrentar. Aí você pega um jogo como esse, aonde o adversário precisa do resultado. Eu acho que dos times que entrou nessa rodada final com alguma relevância o jogo, seja disputando contra o rebaixamento, seja tentando esse G8, o Ituano era talvez o time que mais precisava entrar focado, porque ele tinha no seu domínio o resultado, né? Uma vitória classificaria o time do Ituano, né? Dependia só dele, tinha o Náutico incompleto e sem nenhuma obrigação matemática, nenhuma vantagem. Não tinha vantagem para o Náutico em jogo. A mínima vantagem basicamente não existia. Se eles não conseguiram, Fred, prever isso com antecedência, mas pelo menos uma hora antes do jogo, né, quando sai oficialmente a escalação, eles ficam sabendo disso e deve ser um combustível a mais, né? De entender, olha, gente, a gente veio aqui para uma partida difícil, mas o adversário agora estou com 7 reservas, pô. Então vamos para cima e vamos conseguir esse objetivo. E isso não aconteceu, tá? Eu diria que foram 70 minutos que o Ituano ele fez um papel assim em campo que deu uma certa vergonha. Porque eles só tentaram alguma coisa lá para metade do segundo tempo. Até pelas cores do Ituano. Veja, eu achei isso muito grave, tá, Fred? Até pelas cores do Ituano, do uniforme do Ituano, esse jogo me remeteu tanto a uma partida que o Náutico fez, salvo engano, foi em 2024, eu acho. Foi a estreia do Campeonato Pernambucano, Náutico e Flamengo de Arco Verde. Esse jogo tem um contexto específico que o Flamengo de Arco Verde ele não conseguiu colocar no bid a maioria dos seus atletas. A maioria não, mas 12 atletas assim não estavam regularizados para o jogo. E o time ele foi para campo ali catando jogadores. Mal tinha jogador do banco de reserva, acho que parece que tinha 2, uma coisa assim. E o time não tinha capacidade de competir. Foi o Ituano hoje. O Ituano, durante 70 minutos, ele não competiu. E era um time que precisava de uma vitória para conseguir se classificar. E eu acho que isso é muito mérito desse trabalho de Hélio dos Anjos, onde você tira várias peças e coloca outras que vão ter uma capacidade técnica baixa. Eu não vou aqui discutir que Raimar, que entrou na lateral esquerda, está jogando no mesmo nível de Igor Fernandes, que é um jogador que vem muito bem, de forma muito regular. Não é. Não vou dizer aqui que o Samuel, um jogador da base, tá? Que estava emprestado para o Águia de Marabá, jogando a Série D, é do mesmo nível de um Igor Pereira, que é um dos principais jogadores desse elenco do Náutico. Não é. Mas dentro desse trabalho de Hélio dos Anjos, essas peças entram e conseguem emular muito bem o que o titular faz. E foi isso a tônica do jogo. Durante 70 minutos, o Náutico não deixou o time do Ituano jogar, tá? E foi ali
a partir do gol, é bem verdade, mas o gol saiu até cedo, começou a elencar oportunidades de gol. Era finalização na trave, era um chute fora da área que o goleiro bateu roupa e a bola também bateu na trave, era uma chegada dentro da área do Vinícius, que toca voltando, e vários jogadores do Náutico ali tiveram a oportunidade de finalizar. E o Náutico foi construindo essa partida dominante, essa partida que o adversário se torna minúsculo ali, diante de você, tá? E só lá para metade do segundo tempo, o jogo já estava 1-0, né? O gol saiu no primeiro tempo, é que o Ituano ele consegue alguma presença no campo de ataque. Nada criativo. Tem uma única chance de gol, né? Que é uma bola que sobra alta e o jogador do meio com um voleio para fora, né? E era exatamente o que eu ia citar, Fred. O Ituano ele vai conseguir chegar com uma bola alçada na área, seja de uma falta, seja de um escanteio, ou então uma bola que a defesa do Náutico, por um momento, demore a tirar ela com mais efetividade. Então, é uma cabeçada que a bola não vai para uma distância para você finalizar a jogada. Aí o Ituano disputa uma segunda bola, a bola sassarica ali na área, fica um pouco viva. Só foi o máximo. Foi por aí o que o Ituano conseguiu. E aí o Náutico já na reta final, ele consegue alguns bons contra-ataques, né? Porque se o Ituano se expôs, o Náutico soube aproveitar. No primeiro momento, na verdade, não aproveitou, né? Que foi uma jogada do Hélio Bosch, que saiu cara a cara com o goleiro e acabou perdendo o gol. Hoje em dia, no futebol, os jogadores assim, têm uma dificuldade muito grande para poder fazer gol de cara a cara com o goleiro. O Hélio Bosch perdeu esse, mas no primeiro tempo, o Samuel Otsani, que fez 2 gols, e o Hélio Bosch, que fez 2 assistências, o Samuel já tinha perdido um gol também cara a cara ali com o goleiro. Então o Hélio Bosch perde essa primeira oportunidade, mas logo em seguida, ele mesmo tem a oportunidade de ficar ali mano a mano com o goleiro, que acaba saindo, né, da barra, e ele joga essa bola para a área, o Samuel faz o gol. Também teve o gol de escanteio, né, que o Náutico fez com o Carlinhos. Então, um resultado assim muito forte do Náutico, de time dominante mesmo, de forma muito alterada, né, no campo, com muitos jogadores de reservas, e uma vitória que é importante para poder não perder aquele elo de conexão com o torcedor, aquele torcedor um pouco mais cabeça dura, mais chato, aquele cara que, se ele vai para o campo, ou mesmo que ele tenha assistido em casa, tenha se disposto ali a sentar ali no sofá, assistir a partida, que ele sabe que o Náutico está classificado, mas ele não quer perder esse jogo, sabe? Às vésperas do quadrangular decisivo, ele sabe que o Náutico é o melhor time e está enfrentando um time do qual ele é melhor. Ele não vai se contentar com o empate. O empate é chato. O empate tira um pouco da confiança. Não deveria, tá? Eu estou falando isso, mas não deveria, porque se o jogo tivesse 0-0, eu estaria aqui minimizando por completo um empate ou até um resultado negativo, dado o contexto. Eu teria elementos para poder buscar isso. Mas o Náutico não dá essa chance, né? Ele vence de forma convincente, dominando o adversário, e deixa ainda esse elo com o torcedor para o quadrangular que começa a semana que vem. Isso que a gente falou desse domínio, assim, o jogo já está resumido, Fred, mas é impressionante que o Ituano ele começou dentro do G8, ele fechava o G8 e pelos outros resultados, meio que o empate não adiantaria muito para ele, não. Ele precisaria vencer o Náutico nos aflitos. Inclusive, até, por exemplo, o Ituano terminou com 24 pontos e o Floresta passou com 27, né? Eles já tinham começado empatados, ou seja, era só o Floresta não fazer um bom saldo, mas o Ituano tinha que vencer, ou seja, ele tinha uma obrigação nessa partida dos aflitos. Mas a impressão, assim, ó, o cara ligou a TV, está assistindo o jogo, quem precisava pontuar era o Náutico. Assim, realmente o comportamento do Ituano, tem dias que não acontece, né? Tentando ver pelo lado do Ituano, tem dias que não acontece, tá? Mas assim, para quem precisava de uma vitória, basicamente precisava de uma vitória, dificilmente passaria com empate. Para quem precisava de uma vitória para se classificar, o Ituano não chegou minimamente perto. Enquanto o Náutico, que não precisava de PN, detalhe, no fim das contas, se o Náutico tivesse perdido o jogo, teria ficado na mesma. Assim, né? Ele teria terminado na mesma terceira colocação. Ele
teve a mesma pontuação na Ponte Preta e ficou com a vitória a menos, né? A Ponte Preta teve 11, o Náutico 10. Então, assim, o resultado para o Náutico, no fim das contas, valeu a invencibilidade para chegar a 12 jogos dentro da Série C, com 8 vitórias e 4 empates. O Náutico conseguiu, nesse resultado, ou seja, com quem jogou, com um time muito misto, serviu para algumas coisas pontuais, tá? O Tussani que chegou agora, a gente debateu, será que ele vai ser útil? Será que assim, foi um reforço ali de última hora da janela, o Náutico estava numa passagem muito breve, 8 jogos ali no Criciúma, entrando pouco, jogando poucos minutos, e de repente volta para o Náutico. Será que vai ser útil? Porra, o gol dele de cabeça o gol dele de cabeça é de jogador útil, tá? Assim, meu irmão. E é meio fraco ver se ficasse assim, pô, gol de cabeça, assim, de centroavante. Eu acho uma coisa linda, meu amigo. E esse meu irmão, foi de Dadá. Acho que até o próprio Náutico tirou a onda. Queixo no peito, meu irmão. Foi assim, a cabeçada, queixo no peito. Foi um gol de cabeça assim, ó, mesmo. Gol de 9. Obviamente, o segundo é o mérito de estar ali na área, obviamente, para empurrar, não tem uma grande dificuldade. Mas o primeiro, eu disse, opa, tem uma utilidade aí. E ainda tem mais, tá? Ele conseguiu, na força, ele ganhar algumas jogadas. Eu acho assim que o Náutico... Samuel Tussani, ele sai e, porra, ele aproveitou bem demais a chance dele. E só concluindo em relação até para não perder a linha de raciocínio da invencibilidade, o Náutico somou 4 vitórias, 28 pontos. 77% dos pontos do Náutico nessa campanha, o Náutico conseguiu dentro dessa sequência invicta. Assim, que no fim das contas, essa sequência invicta, ela superou por muito mais da metade do turno inteiro. O turno tem 19 jogos, pô. Não perde a 12. A metade, se não tivesse 10 ali, 10. Se não, já superou por muito. Então, assim, não é uma sequência invicta no trecho do campeonato, é uma sequência invicta que supera mais de 50% da tabela. E aí faz com que o Náutico tenha conseguido 77% dos pontos dentro dessa sequência invicta. Foram 8 vitórias, 4 empates, né? 28 pontos de 36 disputados. E chega, assim, numa condição, a gente vai debater daqui a pouco, obviamente, o quadrangular difícil e tal. Mas é difícil para os outros também, meu irmão. Assim, a gente sempre tem essa ótica de olhar para quê, mas assim, para os outros também. Os caras assim, a Ponte ali, o Guarani, tentaram de um jeito, meu irmão, como é que faz? Como é que faz para ir para o outro grupo? Como é que essa tabela aqui a gente vai para ir para outro grupo? Porque no fim das contas, assim, tirando o Guarani quase vai, viu? Pensou. Quem? O Guarani pensou em... Pô, meu irmão, eu disse, quando começou o golzinho da Tom Benz, do Tom Benz, aliás, e veio o outro, eu fui olhar a classificação. O que é que esses caras estão pensando, meu irmão? Detalhe, se o Tom Benz vira o jogo, o Tom Benz vira o jogo, eu acho que era melhor pro Guarani. Era melhor. E eu não sei, eu não vi o jogo, né? E aí, mas enfim, daqui a pouquinho a gente volta, porque isso é uma parte do programa que a gente vai trazer mais na frente, uma parte até mais importante. A gente, Atos, comentou no começo para fazer de forma mais ágil essa primeira parte, você já trouxe a sua visão geral do jogo, então vamos resolver também logo as atuações, porque foi um time com reservas em campo, com jogadores que tinham pouca minutagem. Eu acho muito interessante analisar esse tipo de jogador. A gente vai para as análises individuais, porque aí a gente tira o elefante da sala e entra no debate, que é o que a gente quer, que é o que todo mundo quer, que é o debate do que está por vir, né? E o que está por vir é o que define, o que sela o acesso ou a permanência do Náutico na Série C. Então, Márcio, pode trazer aí o campo das análises individuais para que depois a gente mergulhe nos confrontos e na reta final dessa Série C. Márcio? Atenção, comando, torre. Atos, começa pelo goleiro, enquanto o Márcio ele acorda aí para a vida para mudar aqui essa live. Vai acumular rápido. Geralmente eu trabalho o campinho. Ele teve um rápido probleminha aqui. Eu estava lendo aqui o WhatsApp. Ele teve um rápido probleminha aqui que ele precisa recarregar aí a imagem do campo, que deu uma sumida, mas Atos, vai fazendo as análises que depois a gente coloca organizadamente no campo, tá? O primeiro já começa bem rápido, o Ellerson. Exigência zero, tá?
O Ituano não... O famoso amarelo de goleiro, né? O amarelo porque não precisou trabalhar. Pode seguir, porque Sim, enquanto a gente estiver sem um campo... Uma das alterações, né, é a entrada do Marcos Ítalo no lugar de Arnaldo. Não gostei, tá, do Marcos Ítalo. Para mim foi abaixo. Vou trabalhar com laranjinha aí no Marcos Ítalo. Na dupla de zaga, eu acho que Carlinhos foi muito bem. Carlinhos, para mim, veio do Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio que... Finado Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio que Era isso que eu tava... Paulo Sérgio só aparece agora nos verdes aqui das avaliações, né? Paulo Sérgio... Saudade, Atos. Virou a lembrança. Tá tentando se recuperar de uma contusão aí. Uma contusão complicada. Saudade. Veja, eu preferia que ele estivesse jogando, né? É um cara que ele se sobressai ainda na Série C. Qual foi a conclusão? Tu disse até um dia desse como foi Você ouviu o quê, Cássio? a contusão. Não vi, não. Não vi a contusão. Não vi. Carlinhos, eu vou deixar com esse verde Paulo Sérgio, tá? Esse é o melhor verde que tem, jogou muito, tá? O Carlinhos. O pilar aí da defesa do Náutico. Se tinha dúvida, porque antes da zaga do Náutico titular era Carlinhos e Matheus Silva. Aí Matheus Silva tem uma lesãozinha na coxa e o João Mastro, ele substitui o Matheus Silva e vinha jogando bem também. Aí ficava a dúvida dos três, quem são os dois titulares. Eu acho que vai voltar contra Carlinhos e Matheus Silva, tá? Porque Matheus Silva é um xerifão e Carlinhos não vai perder essa posição. A partida de hoje foi prova disso. O Raia eu vou trabalhar com o amarelo, com o Raia, tá? É o Raia, né? O amarelo pro Raia é como se fosse uma nota boa, tá? Então, o Raia aí fica com amarelinho. Márcio, o Ellerson ficou com o amarelo também, tá? Isso. E o Buiú foi com laranja. O Raimar eu vou deixar com laranja também, não gostei. Eu acho que o Buiú foi até pior do que ele, mas o Buiú é quase um laranja pro vermelho, mas vou dar esse desconto para Buiú e deixar no laranja. Vou deixar os dois no laranja, no caso, né? Raimar também achei improdutivo. Não apareceu muito no jogo, um jogador ofensivo, né? Um jogador que se destaca mais por sua capacidade, né, de chegar no ataque, e o jogo não aconteceu muito ali pelos pés do Raimar. O Samuel, ali eu não sei nem se o sobrenome dele é Rodrigues, né? Mas é o Samuel, jogador da base. Veja, partida, sim, a se destacar do Samuel, tá? Fechou ali à frente da área, com muita competência. Ele estava substituindo um jogador que talvez seja o melhor jogador do time do Náutico, que é o Igor Fernandes. É um jogador que o Hélio mandou buscar lá do Águia de Marabá. Ele retorna de empréstimo, né? O Hélio até conta essa história que ligou lá para o presidente e tal, não sei o quê. Ele disse que ia puxar o jogador de volta para o Náutico. Estava trabalhando em alguns jogos, mas quando o Náutico conseguiu o resultado, ele entrava mais para destruição, sabe? Para o jogo ali finalizar, geralmente quando o Náutico está à frente do placar, e hoje teve sua oportunidade como titular, jogou muito bem, muito bem. No primeiro momento, dava para sentir que ele estava muito focado na parte defensiva e não querendo nem participar de alguma espécie de jogo ofensivo para poder ficar bem focado. Deu para notar isso porque algumas vezes que a bola ficava no pé dele, ele tratava de entregar a bola para quem estivesse ali logo do lado, tipo, já não está mais comigo, isso aí, se vocês querem criar jogada, isso não é comigo. Mas só foi o tempo dele ganhar confiança, até porque eu acompanhei um pouco do Samuel na base, eu sei que é um jogador que ele tem capacidade de colaborar na criação. E ele conseguiu dar bons passes, tá? Alguns passes centrais aí, furando a defesa do adversário. Aquele de Samuel que sai na cara do gol foi o xará dele, o Samuel da base, que dá esse passe. Eu vou colocar um verde Paulo Sérgio aí em Samuel, tá? Assim,
Foi Mas muita troca o nome personalidade. dele só para Samuel, que é a forma como ele é mais conhecido, tá? Ao invés de S. Rodrigues, vamos com Samuel. E por que causou impacto? Causou impacto, eu tinha essa impressão levemente positiva dele, tinha confiança que ele pudesse fazer uma partida ok, mas ficou muito acima do esperado. O Marco Antônio, bem como sempre, pulmão do time, correndo o campo inteiro, dinâmica diferenciada, é outro jogador na mão de Hélio dos Anjos, tá? Se um dia eu chamei Marco Antônio de peladeiro, eu já retiro o que eu disse, porque na mão de Hélio dos Anjos ele não é peladeiro. Na verdade, ele se tornou um jogador com muita disciplina tática. Veja o que um treinador pode fazer num atleta, né? Colocar um verdezinho aí, musgo, para o Marco Antônio. Eu gostei da partida do Marco Antônio. Também gostei da partida do Patrick Alain. É muito fluido. Essa versão do Patrick Alain, para mim, é a melhor que já vestiu a camisa do Náutico. O Patrick Alain, que já está aí há 2 anos no clube, teve seus momentos de alta, seus momentos de baixa, mas esse momento é o momento que eu mais gosto, porque é um jogador que ele está muito dentro desse modelo de jogo de Hélio dos Anjos. Então, ele está correndo mais do que normalmente ele corre, ele está mais ativo em campo e ele está dando essa fluidez para o time, ele não segura muito a bola, ele recebe essa bola, se o Vinícius está caindo pela esquerda, ele já coloca o Vinícius em progressão. Gostei bastante da partida dele. Vou trabalhar com verde musgo aí no Patrick Alain. No ataque, Vinícius continua numa fase muito boa, sabe? Dificilmente erra alguma coisa agora. No começo dos primeiros jogos dele no Náutico, ele não conseguia acertar nada. Agora ele acerta quase tudo. Toma boas decisões. Quando não sai um gol, mas sai uma chance boa de gol. Eu vou trabalhar com o verde musgo também para Vinícius. E a importância disso está acontecendo agora, né, Atos? Sim, um jogador que ele tem que buscar para ir a responsabilidade. E, na verdade, a virada de chave dele veio muito disso, tá? Foi um jogo, acho que foi Náutico e Maringá. Um jogo que o Náutico ganhou nos aflitos. E o primeiro tempo tinha sido 0-0. E Vinícius tinha jogado mal no primeiro tempo. E isso depois eu fiquei sabendo, tá? Que o Hélio dos Anjos fez uma cobrança individual, entre aspas, que eu achei muito interessante, porque no vestiário ele chamou Vinícius para uma sala reservada, Fred. Mas é uma sala que todo mundo está ouvindo o que está acontecendo ali, né? Nos aflitos se ouve do lado de fora, quanto mais dentro do próprio vestiário. Exato. E ele o deu essa esporro lá chamada... de Laércio, todo mundo viu. Isso. E ele deu essa chamada de responsabilidade, mas não que o Vinícius estivesse sendo irresponsável, não é por aí. Eu citei muito aqui, a questão do Vinícius sempre foi falta de confiança pós-lesão, e foi isso que ali naquele momento o Hélio conseguiu mostrar para ele, que se ele ficar sempre com receio da contusão, ele não vai ser um jogador útil, nem para o Náutico, nem para ninguém, na verdade. Ele tem que se colocar em risco. Se ele tem o medo de voltar a se contundir, isso faz parte, da inerente à profissão dele, e ele precisava começar a arrancada que ele não estava fazendo, abrir espaço para finalizar, que ele não estava fazendo também, e ele despertou isso naquele jogo. O segundo tempo ele voltou, era outro jogador, tá? Era outra rotatividade, assim, botando para cima dos adversários, fez gol naquele jogo, e de lá para cá, assim, ele está fazendo belas partidas. O Bolt eu vou trabalhar com o amarelo, teve oportunidade de gol, mas acho que o Náutico não jogou muito por aquele lado. Eu senti isso, que o Náutico, o Buiú também não teve um apoio ali para dar mais oportunidade para o Bolt pelo lado direito. O Patrick Alain já tem essa tendência de cair mais pela esquerda, né? E Vinícius acaba chamando muito esse jogo. Eu vou dar um desconto para o Bolt aí, vou deixar ele com o amarelinho. E o Tuzânia vai com o verde Paulo Sérgio, o centroavante faz 2 gols. Não tem nem muito o que discutir. Teve um gol que ele perdeu, ele foi projetado cara a cara com o goleiro, ele acabou se enrolando um pouco ali, perdeu a passada, foi um gol perdido, né? Mas
fez 2 gols, né? Principalmente o primeiro que Cássio destacou, um bonito gol de cabeça. Eu sou fã de gol de cabeça, e principalmente quando é de centroavante, tá? Então, destaque aí para Samuel Tsanga, que nesse retorno para o Náutico já se demonstra um outro jogador. Não é só pelos gols, tá? Quem acompanhou o Samuel no Náutico no começo do ano e vê ele agora, você vê que tem fundamentos melhores trabalhados nele já. Ele que sempre foi um jogador cru. Era fácil fazer essa análise dele. Você assistir um jogo dele, você já conseguiria ver virtudes físicas, atléticas nele, ao mesmo tempo que você via que ele era cru em alguns fundamentos. Inclusive, o fundamento da cabeçada. Ele tinha esse déficit e chega agora já fazendo esse gol de cabeça, e por outros elementos também durante a partida, sabendo utilizar mais o corpo, não segurando tanta bola, fazendo um jogo mais participativo. A gente vê que foi um jogador que, o tempo que passou no Criciúma, longe de achar que foi férias, tá? Ele deve ter trabalhado muito ali, se entrou pouco nos jogos, mas trabalhou muito nos treinamentos ali, porque aprendeu bastante, ou desenvolveu, né, alguns fundamentos necessários para a posição dele. A posição dele que é uma das posições mais difíceis, né? Você só vai maturar quando você vai chegando ali perto dos 30 anos, né? Centroavante é muito complicado ali para jogador jovem. É isso. E o meu querido Hélio dos Anjos veio Paulo Sérgio também. O que falar desse homem? Eu que não arrisco falar nada. Atos, tem um superchat. Tem... Ah, desculpa, verdade, porque você foi logo para Hélio e pulou as reservas. Passei direto. Hélio Borges, vou trabalhar com verde musgo para ele, 2 assistências, teve um gol cara a cara. Isso me irrita um pouco, mas foi muito participativo nessas 2 assistências. Merece um verde musgo. O Radael, enfim, eu não sei o que esse cara tá fazendo no Náutico, assim, é impressionante como ele não consegue acertar nada. Pode colocar um vermelho aí nele. O Kelvin teve 2 boas descidas, tá? Vou colocar um amarelo aí, mas um amarelo enfeitado para o Kelvin. Não fez uma grande chance de gol, mas teve 2 conduções ali decentes ali pelo lado direito quando entrou. O Índio, vou deixar sem nota, e o Igor Fernandes também, tá? Esses 2 eu vou deixar sem nota. O Índio já entrou já nos momentos finais, o Igor Fernandes, o placar já era favorável para o Náutico, entrou num contexto ali que não participou muito da partida. Perfeito, Atos. Agora sim, o Hélio já foi muito bem, tá, Márcio? Pode colocar o verde Hélio dos Anjos para Hélio dos Anjos, tá? A gente pode fazer uma licença poética aqui e tratar como verde Hélio dos Anjos, né? Um homem que transformou o Náutico no melhor time dessa reta final da fase de classificação da Série C, tá? É uma reta final que eu já diria pelo menos 1/3 do campeonato. Tá? Raimar ficou sem nota, mas foi negativa a nota dele. Foi laranja, exatamente. Eduardo Lira lembra aqui. Tem um superchat e tem uma pergunta do chat que eu queria trazer para a tela, tá? Primeiro, o superchat de Gustavo, em que ele diz que Vinícius tem que ser respeitado demais. O cara fez um tratamento por conta própria, voltou antes do tempo e 3 pontinhos. Os 3 pontinhos é isso, né, Atos? O I começa a render bem e vira uma peça muito importante para a hora que mais importa, né? E talvez, Fred, a importância disso é porque a questão do campo e dos objetivos que o Náutico tem de sair da Série C já seriam suficientes para poder você mensurar a importância do Vinícius. Mas eu acho que vai mais além, tá? Vai sobre concepção de clube de futebol e concepção de Náutico. Aonde você quer que o Náutico vá, ou quanto você quer ser agressivo em contratações com o Náutico. Porque uma contratação como essa, Fred, não é fácil do Náutico fazer. É uma contratação muito fora da curva, tá?
na questão de patamar salarial. Você trazer um jogador da Série C hoje, um jogador diferenciado, um jogador que tenha um nível de atuar na Série B, é muito difícil, porque os jogadores não querem vir. E você conseguir convencer um jogador que tem identificação com o clube, tá? E você trazer, você vai ter que se comprometer demais financeiramente. E o Náutico fez esse comprometimento. Se desse muito errado, e é esse o ponto que eu quero chegar, seria muito ruim até para o clube. Porque o clube ia dizer, olha, tá vendo? Não adianta contratar jogador diferenciado. E são jogadores como esse que mudam o patamar do Náutico. Hoje, Vinícius é esse patamar diferenciado para uma Série C. Mas, caso o Náutico consiga o acesso, se quiser disputar coisas maiores, como o acesso para a Série A, vai precisar olhar contratações como essa do Vinícius e repetir. E se você dá errado nessa do Vinícius, você perde a coragem de fazer nas próximas. Então, essa do Vinícius dar certo, eu acho que é muito importante nesse quesito. E para a gente fechar esse bloco, tá? E começar a falar do futuro da Hora da Verdade, Gêner Cadena, Atos, ele manda uma pergunta que eu considerei bem pertinente, por isso que inclusive eu já trago ela para cá. Depois do jogo de hoje, qual é o centroavante titular do Náutico, Atos? Fred, eu confesso que eu tenho minhas dúvidas, tá? A gente está trabalhando com o Paulo Sérgio Hipotético também? Não, aí não. Eu acho que a pergunta dele é justamente sem o Paulo Sérgio Hipotético. Porque aí o Paulo Sérgio Hipotético Mas é tão hipotético assim, vai ter dessas 6 rodadas, aí o hipotético deve jogar quantas, pelo menos? Em tese, Cássio, ele está disponível para jogo. Ele já estava no jogo passado, Hélio evitou levar ele por questão de precaução. E para esse jogo ele não jogou porque ele estava pendurado. Então ele está à disposição para o primeiro jogo do quadrangular. A não ser que aconteça alguma coisa durante a semana. Mas eu utilizo o hipotético porque, querendo ou não, ele não joga há algum tempo já. E nesse período, o Náutico não perdeu jogos, teve Mezenga como titular, com suas oscilações, e teve o Samuel no jogo de hoje, que fez 2 gols. É porque trazer... eu queria responder Paulo Sérgio, então eu vou logo por aí. Eu queria responder Paulo Sérgio, mas é porque eu sei que ele não vai, no próximo partida, o time aparecer na escalação 1 hora antes do jogo com o Paulo Sérgio titular. Isso não vai acontecer. Eu acho que o mais provável é aparecer Mezenga como titular. Agora, eu tenho certeza que a vontade de Hélio é que seja Samuel. Só que, se essa possibilidade era baixa, com esses 2 gols, ela cresce. Porque o Samuel, Fred, ele se encaixa perfeitamente na filosofia de jogo de Hélio, tá? O Mezenga, ele teve que adaptar o Mezenga na função. E cobrar muito do Mezenga, que não é a característica dele. Eu até brinquei naquele jogo que o Náutico ganhou do Londrina, que Mezenga fez um golaço, tá? De fora da área, encobrindo o goleiro. Quando o Mezenga vem comemorar próximo a Hélio. E Hélio tá dando instrução para ele, pô. Eu até brinquei ali, forçando ali uma leitura labial, que seria, olha, marca a subida do lateral. Porque Hélio tem muito disso. Ele gosta desse jogador que fica ali atrapalhando a vida do adversário. E o Samuel tem isso como principal característica. É um bote muito certeiro. Então, eu acho que no mundo ideal de Hélio, Samuel seria o titular dele. Agora, Hélio é um cara muito experiente para saber que existe uma certa hierarquia. Ainda mais da forma que o Náutico conseguiu essa classificação. Teve muita participação de mexer Mezenga. Agora tem uma delicadezazinha ali, né, Atos? Tudo dando certo, tudo fluindo. Não é só delicadeza, assim. Porra, o time está encaixado. É claro que é uma busca pela melhora absoluta. Mas talvez seja até preciosismo. E aí, Atos, preciosismo ou não? Ou de fato hierarquia ali é bom dar uma segurada?
Fred, eu respeito a decisão dele. Eu respeito a decisão dele. Porque eu teria minhas dúvidas, tá? De qual eu colocaria. Ficaria bem em cima do mundo mesmo. Eu acho que no mundo ideal eu iria de Paulo Sérgio. Mas entre Mezenga e o Samuel Tussania, eu não sei. Eu acho que eu manteria o Mezenga, tá? E tentaria ter a utilização do Samuel mais no segundo tempo, ou caso o Mezenga não renda em 2 partidas, aí sim eu trazer essa mudança. Eu acho que é a linha mais natural mesmo, tá? E mais prudente, certo? Dessa forma, a gente fecha a análise do jogo do Náutico. Falta escolher o melhor em campo, Matos. Vamos escolher só o melhor em campo, que foi Samuel, né? Você já deu indicativos aí. Não, na verdade foi outro. Foi o outro Sânia, né? Fez 2 gols. Vai para Samuel porque ou Sânia? o Tsani é Samuel também. É Samuel ou Tsani. Na verdade, não vai para nenhum dos dois. Vai para Carlinhos. Vai para Carlinhos. Pô, Eu acho que melhor da Carlinhos. The man of the match, Carlinhos. O jogo foi 3-0, tu vai meter pro zagueiro, miserável. Isso é uma marca de atozinho cheio de falha, né? E contra a Maré. Falhar, né? Falhar, né? A partida de Carlinhos foi perfeita. Ok, tá. Então Carlinhos aí, só para derrubar o apresentador que tentou encurtar e jogar para decisão entre Samuel A ou Samuel B. Mas seguimos.